o plenário do Supremo, né, o Supremo Tribunal Federal, está votando hoje se condena ou não a deputada federal Carla Zambelli por aquele episódio que todo mundo se recorda, que durante ali perto da eleição, em 2022, ela perseguiu uma pessoa com arma na mão. Tem decisão importante já, além de condenação, tem também detalhes importantes. Vamos lá. 2 votos para condenar a Carla Zambelli, o primeiro do ministro Gilmar Mendes e o segundo da ministra Carmen Lúcia, acompanhando o voto do ministro Gilmar Mendes. O que Gilmar Mendes decidiu? Isso tudo no plenário virtual, tá, gente? Quando os ministros inserem os votos. Isso vai valer até o dia 28 de março, então até o dia 28 a gente tem um desfecho do caso Carla Zambelli perseguindo com arma na mão. Gilmar Mendes condena, né, o voto dele pede a condenação de 5 anos e 3 meses de pena privativa de liberdade para Carla Zambelli, 80 dias multa e também cancela a autorização do porte de armas e mais. Gilmar Mendes pede a perda do mandato de deputada federal. Esse é o voto do ministro Decano, que foi o primeiro a votar nesse caso. Segundo voto, a ministra Carmen Lúcia seguiu o voto do ministro Gilmar Mendes, né, que foi essa determinação aí em relação ao caso da Carla Zambelli. Portanto, há 2 votos nesse sentido. O julgamento ainda segue no plenário virtual, como eu falei, até o dia 28 de março, para saber qual vai ser a decisão definitiva sobre esse caso. Só para ter aqui um trecho que a gente já tem na mão, o voto do ministro Gilmar Mendes, né, ressaltando que os ministros também podem pedir vista até o dia 28, ele diz: decreto a perda de mandato parlamentar da deputada Carla Zambelli em relação a essa condenação criminal como efeito dela. As imagens são inequívocas, né? Como já foi dito aqui. Ela possivelmente sim ouviu uma ofensa do jornalista, talvez ele podia ter sido processado por injúria ou enfim, outro crime contra a honra, mas em resposta a essa ofensa, ela pega a arma dela e ela não tem nenhuma autodefesa ali, ela o persegue, ela usa a arma para constrangê-lo, chegando numa situação em que ele está encurralado e que tinha várias pessoas, numa situação de estresse total, em que imagina que uma pessoa ali tem uma ação impensada ou alguém reage de forma brusca ou a própria deputada não se controlasse, por muito, muito pouco, aquilo ali não virou uma tragédia. Por isso é um crime grave, é um crime que nos leva a pensar se a política de porte de armas mais fácil se tornasse generalizada, cenas como essa, na verdade muito piores, iam se tornar muito mais comuns, sabe? Porque a arma no cinto da pessoa, ela cria uma situação que a pessoa precisa ter muito autocontrole psicológico para não transformar numa tragédia. Quem de nós, quando está na rua e é xingado, não fica estressado? Ou quando se mete numa briga de trânsito, o sangue sobe a cabeça. O desejo é ter uma desforra, se a arma está ali, mas muita gente vai fazer o que a deputada fez, uma ação criminosa, mas que na hora da paixão, do sentimento, a pessoa mal se controla. Então é uma situação perigosa que se cria, e o caso dela, para mim, além de ser inequívoco, porque está tudo filmado, também serve de alerta para a gente. Olha, peraí, gente, essa ideia de que porte de arma generalizado é a solução, olha o tipo de situação que ia ficar muito mais comum neste país, em brigas políticas, em brigas normais, em briga de trânsito, em boteco e em 1000 outras situações. Então, é inequívoco, o abuso de autoridade, o ato indevido, me parece que é falta de decoro, porque se trata de uma parlamentar, e é incrível, né, como do ponto de vista dos mecanismos da própria Câmara dos Deputados, isso não teve uma repercussão maior, até porque era num mandato, mudou para o outro, né, tem um pouco dessa alegação. Mas o crime está comprovado, é totalmente inaceitável, sob qualquer ponto de vista. Se fosse uma pessoa comum, seria inaceitável, e sendo uma parlamentar, eu acho que agrava, né? Agrava essa cena. E a punição é necessária para coibir outros episódios, Leilani. E a gente tem visto, né, de novo, um recrudescimento da violência política através de declarações, né, de parlamentares, mas que, se não forem contidos, né, se a impunidade
não for combatida, eles vão escalar, como sempre escalam. Olha, Leilane, primeiro, o voto do ministro André Mendonça não surpreendeu ninguém, como disse a Flávia, porque no ano passado, quando houve um pedido da defesa de Bolsonaro para afastar Alexandre de Moraes do inquérito do golpe como relator, Alexandre de Moraes havia sido o único, André Mendonça havia sido o único que havia votado pelo afastamento de Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito do golpe. Então, os ministros supremos já davam como certo que ele iria ter essa posição divergente. A posição de todos os ministros que votaram a favor primeiro, que o réu não pode ficar escolhendo o seu juiz, né? Segundo, se você, ao longo do processo das investigações, que foi o que aconteceu, ficou sabendo que Alexandre de Moraes era vítima de um plano para tentar matá-lo, como Lula e Alckmin, no curso das investigações. Se isso fosse de conhecimento público antes do início das investigações, ele com certeza seria declarado impedido. Mas isso é depois. Então, é um fato jurídico quase que pacificado, quase todos tomam a posição de não afastar um juiz assim. Agora, como disse a Flavinha, eles têm direito de entrar. É uma tese que muita gente defende. Acaba perdendo na justiça. Muita gente defende que se você tem um juiz que está ali participando, que está sendo alvo também das investigações, eles deveriam ser afastados, mas não tem sido essa decisão. Tanto que hoje o senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado, ele divulgou uma nota criticando muito essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele fala coisas como que a liderança da oposição no Senado recebeu com indignação a decisão do Supremo de rejeitar o pedido de impedimento do Flávio Dino e do Alexandre de Moraes, porque, na opinião dele, o STF perdeu uma oportunidade fundamental de reforçar os princípios da imparcialidade e do devido processo legal, que ele fala, e é verdade, pilares do Estado Democrático de Direito. Mas, de novo, falando aqui que o caso é que soube-se que Alexandre era alvo de monitoramento depois do início das investigações. Ele fala ainda que a decisão mais adequada, na opinião dele, dos seus aliados, né, ali no Senado, que a decisão mais adequada e de interesse do STF seria fortalecer a credibilidade do judiciário. Para isso, o melhor caminho teria sido o impedimento dos dois. Ele não cita Cristiano Zanin, né? Cristiano Zanin também estava sendo arguído ao impedimento dele, mas ele cita só Flávio Dino e Alexandre de Moraes. E aí ele cita também que, ainda que a maioria dos ministros tenha votado pela manutenção dos magistrados no caso, ele destaca o voto do ministro André Mendonça, que foi a favor do impedimento, mostrando independência. Então, a oposição está no papel dela, como diz a Flávia, e então, Leilane, faz parte de todo esse jogo jurídico e político. E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3 mil reais por mês com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como começar, tá? Então não perde tempo e já clica no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um grande beijo. Até mais. Fui!